Capítulo 4. Olhei para os corpos oscilando suavemente na água banhada pela luz do luar, tão chocada com o que as sirenas haviam sacrificado, que eu parecia entorpecida, mortificada, a ponto de me sentir extremamente vazia. Por que fizeram aquilo? Mas não tiveram escolha, tiveram? Collis havia exigido a ajuda de Fenos, e foi assim que o primordial do céu, do mar, da terra e do vento ajudou. Você sabe o que me pede. Collis sabia, mas eu não. Se eu soubesse, teria feito tudo ao meu alcance para evitar a perda desnecessária de vidas, porque era desnecessária. O próprio Fenos dissera, o motivo pelo qual as sirenas haviam sacrificado a vida era apenas temporário. Eu ainda morreria, mas mesmo que não morresse, eu não concordava com aquilo. Por quê? Sussurrei ao vento, a voz rouca. Porque não vou permitir que você morra, respondeu Collis, quase repetindo o que Ash dissera, mas... Quando dito por Ash, sempre soava como um juramento trágico, nascido do desespero, da teimosia e do desejo, muito desejo. Um tremor começou em minhas mãos e se espalhou pelo corpo. As palavras de Collis soaram como ameaça e beiravam obsessão. Meu olhar passou pelas sirenas sem vida. Jamais quis que qualquer um perdesse a vida por minha causa, como aqueles que morreram durante o cerco das Terras Sombrias. Como Hector. A imagem do Deus surgiu em minha mente, ocultando por um instante o terror diante de mim. Não foi como vira na estaca quando Ash e eu voltamos do plano mortal. Embora tivesse sido ruim, eu preferia aquilo ao modo como eu o vira pela última vez, quando ele não era mais do que talhos vermelhos e sangrentos. Ectus não merecera aquilo, nem Eios, que pelo menos eu conseguira trazer de volta. Mas ela havia desejado aquilo? Na ocasião, eu não fazia ideia do quanto tempo ela passara morta. Eu a teria arrancado da paz? E aquele ato tivera um efeito cascata, acabando com quantas vidas mais? O éter que eu havia usado para restaurar a vida de Eios atraiu os Dakais e os fez atacar aqueles que lutavam no pátio. Agora, dezenas de sirenas tinham morrido, sido assassinadas por minha causa. E para quê? Aquilo não impediria a ascensão, foi apenas um adiamento. Em vez de avançar a passos largos em direção ao meu fim, eu agora me arrastava até o destino, mas ainda o encontraria. Não havia como impedir, assim como não havia como mudar o que fora feito a Hector, ou as sirenas, e a inúmeros outros. Não quero que ninguém morra por mim, consegui falar. Você não tem escolha, afirmou Collis, e se é quem diz ser, já deveria saber. Estremeci, com a verdade doentia daquelas palavras. Sotória jamais havia tido escolha desde o momento em que Collis a vira colher flores no penhasco da tristeza. E eu nunca tive escolha desde o segundo em que Roderick Myrell fez aquele acordo desesperado com o verdadeiro primordial da vida para salvar seu reino moribundo. Não era justo. Jamais tinha sido. Raiva e pânico brotaram rapidamente em mim, mas eu não tinha certeza se eram meus de fato. Cravei os dedos na areia enquanto os meus batimentos cardíacos aceleravam. Emoções cruas e intensas se alojaram no peito e garganta. Eu me levantei, a respiração muito ofegante, e me virei para Collis. O falso rei dos deuses me encarou, o rosto contraído com uma expressão curiosa. O vento levantou os fios louros do seu cabelo, soprando-os contra as maçãs do rosto angulosas e proeminentes. Manchas douradas de éter serpenteavam na pele queimada de sol de seu peito nu. Não havia evidência da luta com Ash. Estavam completamente curados. Dei uma olhada ao redor. Não estávamos sozinhos. Havia outros a vários metros de distância, escondidos nas sombras das frondosas palmeiras. Só os vi porque suas lâminas de pedra das sombras brilhavam à luz do luar. Eu não sabia se os guardas eram de Collis ou de Fenos, mas tinham armas, e era tudo o que importava. Ela tinha menos sardas que você, e o rosto era mais um formato de coração. O cabelo não está certo, o dela era como uma pedra granada polida ao sol. A voz de Collis era suave, quase infantil em seu assombro, mas as palavras serpenteavam pela areia, roçando minha pele. Mas se prestar bastante atenção, se me permitir, eu a vejo em você. Eu reagi. Não houve hesitação, nenhuma reflexão. Disparei passando por ele e correndo depressa. Os pés levantaram a areia, conforme o tecido do vestido encharcado grudava em minha pele. Corri direto até os guardas. A surpresa estampou o rosto de um guarda de pele pálida, os olhos verde-azulados, brilhantes como o éter, se arregalando um segundo antes de eu bater a palma em seu peito.
O deus grunhiu, cambaleando quando estiquei a mão para o punho de sua espada curta. Merda! Exclamou ele, fazendo menção de me impedir quando arranquei a lâmina de sua bainha. Eu o pegara desprevenido. Fui mais rápida do que ele. Golpeei com o cotovelo do outro braço, acertando-o sobre o queixo e jogando sua cabeça para trás. Não toque nela! Ordenou Collis, enquanto outro guarda me agarrava. Jamais! O segundo guarda congelou. Girando em direção do falso rei, apertei firmemente o frio punho de ferro no qual a lâmina de pedra das sombras fora forjada. Deixe-nos, instruiu ele. Agora! Não ousei desviar os olhos de Collis para ver se os guardas obedeceram. Só podia imaginar que sim, o que me convinha muito bem. Collis e eu nos entreolhamos em silêncio, enquanto eu ordenava que meu coração disparado desacelerasse. Precisava me manter calma, cuidadosa e determinada, porque muito embora Collis questionasse o que eu afirmei sobre o Sotória, no fundo ele acreditava. Por isso havia tremido tanto ao me abraçar, e a crença causou o espanto que eu ouvira em sua voz apenas momentos antes. Tudo aquilo significava que ele era vulnerável a mim, só a mim, o que me dava uma chance, possivelmente a única que eu poderia para acabar com tudo. Eu esperava mesmo que você fosse fugir de mim, observou Collis. É o que Sotória teria feito, ela sempre fugia. Nem sempre, argumentei, lembrando que aprendera sobre Sotória. Talvez tivesse fugido no começo, mas depois mudou. Filamentos de éter dourado giravam mais depressa em seu peito. Você tem razão. Seu queixo se ergueu, um segundo se passou. Abaixe a espada. Aquilo não iria acontecer. Me obrigue. Vamos, disse ele com uma risada baixa, a boca larga se abrindo em um sorriso zombeteiro que beirava o paternalismo. Ele avançou em minha direção, o vento do mar fazendo a calça de linho esvoaçar. O que acha que vai fazer com isso? Esperei até que ele estivesse ao alcance da lâmina, então mostrei exatamente do que eu era capaz. Ataquei com a espada de pedra nas sombras, mirando direto no coração do desgraçado. Collis arregalou os olhos e ergueu as sobrancelhas, causando um vico em sua testa. A expressão atordoada em seu rosto era cômica, como se ele não conseguisse acreditar que eu ousei fazer tal coisa. Eu queria ter rido, mas ele era um primordial. E era rápido, seus reflexos tão surreais quanto os de Ash. Mas como acontecera com o guarda, o elemento surpresa estava a meu favor. Collis não acreditava de verdade que eu atacaria, o que custou a ele uma fração de segundo. A lâmina de pedra das sombras perfurou sua pele, e meus lábios se abriram em um sorriso selvagem. No instante em que a espada cravou em seu peito, ele arrancou o cabo da minha mão com tanta força que perdi o equilíbrio na areia implacável e caí de joelhos. A espada vibrava a ponto em que parcialmente se alojara em seu peito, 1 centímetro, se tanto à direita do coração. Filho da mãe! Sangue brilhante escorreu pelo peito de Collis quando ele agarrou o punho da espada e a puxou. No exato momento em que a lâmina saiu de seu corpo, a maldita ferida parou de sangrar. Nuvens espessas e escuras corriam pelo céu, antes calmo, encobrido as estrelas e a lua. Um segundo hesitante se passou. De repente, um raio riscou o céu e a energia inundou o ar, serpenteando sobre a minha pele e fazendo com que as brasas em meu peito se incendiassem. O peso de um poder desse era opressivo, ameaçando me enterrar no chão. Com o coração trovejando, ergui a cabeça, a fúria estampada cada linha do rosto de Collis e endurecia a curva de sua mandíbula. As veias em suas bochechas se acenderam com o dourado do éter. As brasas em meu peito responderam, começando a vibrar descontroladamente, enquanto a essência primordial transformava aqueles olhos de piscina prateada com manchas douradas. É a segunda vez esta noite que sou apunhalado. A luz pulsou de sua mão e a espada de pedra das sombras que ele segurava evaporou. Não sobrou nem mesmo poeira. Não gostei antes e não gostei agora. Meu estômago se revirou quando me levantava. Eu tinha esfaqueado Ash mais de uma vez e ameaçado repetir tal ato inúmeras outras, mas jamais tive medo dele, nem mesmo quando assumiu a forma primordial diante de mim. Nos bosques moribundos, depois de que acidentalmente acertei com um raio de éter. Mas de Collis eu tinha medo. Tentei engolir em seco, mas a garganta travou. Dei um passo para trás. Collis passou a mão pelo peito e olhou para a palma manchada de sangue. Ele inclinou a cabeça e baixou a mão. Isso foi muito imprudente. Foi, murmurei. Eu devia ter mirado na cabeça. Seus olhos prateados com manchas douradas ficaram vazios, absolutamente mortos.
Fiz a única coisa sensata e dei meia volta e corri. Daquela vez não havia guardas na sombra das palmeiras. Meus braços e pernas me impulsionavam. Collis agarrou meu cabelo, puxando todo o meu corpo para trás. Uma dor lacinante irrompeu em meu couro cabeludo quando meus pés escorregaram. Caí de joelhos de novo, sabendo que aquilo me colocaria em perigosa desvantagem. Tentei recuperar o equilíbrio enquanto ele me arrastava pela areia. Collis me puxou e girou. Agora com isso, eu estou mais acostumado. Ele puxou minha cabeça para trás, ofeguei quando a dor percorreu meu couro cabeludo e desceu pela minha espinha. Segurei seu braço, tentando aliviar a pressão. Com a fuga, caso você esteja se perguntando o que eu quis dizer. Uma pequena parte enterrada dentro de mim sabia que este era um daqueles momentos em que eu precisava ficar de boca calada e pensar antes de agir, não apenas por minha vida, mas também por todo o plano mortal. Contudo, eu me recusava a me encolher diante de Collis. Ela se recusava, independente do custo ou de sua tolice. Eu não era fraca, e tinha me enganado quando ouvi pela primeira vez sobre a lenda de Sotória. Ela também não era fraca. Parece algo do qual se orgulhar, cuspi, erguendo meu joelho em um golpe forte e rápido. Eu havia errado seu coração antes, mas não errei o alvo agora. Meu joelho acertou sua virilha. Um rugido de dor irrompeu de Collis e seu braço cortou o ar. A agonia explodiu em meu queixo e em minha bochecha. Um gosto metálico imediatamente invadiu minha boca. Perdi o equilíbrio, me recuperando em segundo antes de acabar com a cara na areia. Nem sabia qual parte de Collis havia me atingido. O braço? O punho? O que quer que fosse, meus ouvidos zumbiram. Por um momento, a dor me deixou tão atordoada que temi que fosse algo que Ash pudesse sentir se estivesse consciente. De joelhos, respirei em meio à dor até que o brutal choque inicial do golpe diminuísse. Cuspi um bocado de sangue na areia, chocada por um dente não ter saído voando também. Merda, rosnou Collis. Eu não queria que isso acontecesse. O linho branco de sua calça apareceu em meu campo de visão. Você está bem? Um espasmo me perpassou. Ele parecia genuinamente preocupado, e aquilo me causou um arrepio na espinha. O que você acha? Eu pedi que não me pressionasse, defendeu-se ele, o som de sua respiração afiado e curto. Mas você está determinado a me transformar no vilão. Transformar você em vilão? Deixei escapar uma risada molhada, enquanto ele me levantava. Ergui a cabeça que latejava. Você já é. Eu nunca... Os olhos de Collis rastrearam o sangue escorrendo por meu queixo e ele se encolheu. O desgraçado realmente se encolheu ao ver sangue que havia derramado. Eu jamais quis ser o vilão. Meus deuses, sussurrei, você perdeu o juízo. À luz da lua, suas bochechas ficaram mais enrubescidas. Se perdi, então sou apenas aquilo que meu irmão fez de mim, rosnou. Existe alguma coisa pela qual você não culpe seu irmão? Disparei. Collis avançou tão depressa que perdi o fôlego, trêmula, e recuei um passo. E odiei ter recuado, ter cedido a ele sequer um centímetro. Ele parou ofegante. O momento se passou então, mais um. Ficou evidente para mim que ele estava tentando se controlar. Muito mal. Não é o que quero, que a gente brigue. Não importo com o que você quer. Revidei com um nó no estômago. Não tinha de fato certeza se havia sido apenas eu a gritar as palavras. Suas mãos se fecharam em punho na lateral do corpo. Não me pressione, Solis. Solis? Eu não tinha ideia do que aquilo significava, mas imaginei que Sotória talvez tivesse, porque sua raiva era palpável e foi definitivamente ela quem gritou o que saiu da minha boca em seguida. Vá se fuder! Não o vi se mover antes de sentir o aperto em minha garganta. Minhas mãos voaram até as dele. Forcei seus dedos, mas de nada adiantou. Ele apertava meu pescoço, dificultando a respiração. Avisei para não me provocar, acusou Collis, as narinas dilatadas. No entanto, é exatamente o que você faz e vai além. Ignorando todo o pânico palpitante em meu peito, encontrei e sustentei o olhar dele. Acho que você passou muito tempo com meu sobrinho. Collis sorriu. E esta noite, eu o vi me encarar com essa mesma expressão. Tenho certeza de que a verei novamente em breve. Encoste um dedo em Ash e eu... Forcei as palavras em meio aos arquejos em busca de ar. Vai fazer o quê? Interrompeu Collis. Tênues fiapos de éter começaram a despertar em seus olhos, conforme seu aperto se tornava ainda mais forte. O que você vai fazer por ele? Porque eu vi o que ele faria por você. Ele mataria seus irmãos, me atacaria, começaria uma guerra. Um pouco de bom senso retornou, me avisando que eu precisava ser inteligente quando se tratava de Ash.
Não era necessário ser um gênio para saber que se ele suspeitasse que eu estava apaixonado por seu sobrinho, Collis iria interpretar aquilo como Sotória apaixonada por ele, o que não acabaria bem. Tive um vislumbre da imagem da adaga subindo e descendo. Ainda podia ouvir os sons de carne molhada. Meu coração disparou de medo. Um terror poderoso e entorpecente. Ash não estava seguro no momento. Estava enfraquecido e, por minha causa, gravemente ferido. O quê? Exigiu Collis, os dedos cravados no hematoma que havia causado enquanto me erguia na ponta dos pés. O que você fará por ele que se recusa a fazer por mim? Quase tudo o que você possa imaginar. Mas não tem nada a ver com Ash. Afinal, eu pouco me importo com ele. Eu forcei a dizer as palavras que não poderiam ser mais falsas. Meu peito parecia encolher a cada segundo que passava. O aperto de Collis se intensificou, provavelmente deixaria marcas, e engasguei. Eu faria qualquer coisa por literalmente qualquer outra pessoa. Um guarda aleatório ou outro primordial, um cadáver, um pedaço de grama, sibilei. Acho que entendi. Ele curvou o lábio e uma presa apareceu. E também acho que você está mentindo. O pânico acelerou meu pulso. Percebi que precisava desviar seus pensamentos de Ash, e o único modo de conseguir aquilo, eu sabia que era direcionando toda a sua atenção para mim. E acho que você golpeia como um aspirante a primordial da vida. A risada de Collis encheu o ar com um sibilo enquanto ele me puxava de encontro ao peito. O contato de sua pele no fino tecido do vestido me causou arrepios e repulsa. Você é incrivelmente tola e imprudente, muito ousada e tagarela demais. Você, disse lutando para respirar, esqueceu uma coisa. O que é? Perguntou ele. Insolente? Com certeza, mas em breve também morta, ofeguei. Ele ergueu uma sobrancelha dourada. É mesmo? Sim, crocitei, já que você está me matando de novo. Por um momento Collis não se mexeu. Ficou completamente imóvel. Em seguida, seu olhar foi para o ponto em que apertava seu pescoço. Ele arregalou os olhos, surpreso. Era quase como se não tivesse ideia de que estava me sufocando, então me empurrou para longe. Cambaleante, quase não consegui manter o equilíbrio. Eu me inclinei, as mãos nos joelhos, enquanto inspirava sofregamente o ar salgado. Um tremor percorreu meu corpo e engoli em seco, estremecendo com a dor na garganta. Eu era quase capaz de sentir os hematomas se formando na pele do meu pescoço, mas então percebi algo. Eu ri, e o som lembrava pregos contra pedra. Doía, mas, por mais doentio e distorcido que fosse, seu amor por Sotória era uma fraqueza em mais de um aspecto. Esta conversa acabou, declarou Collis. Quase deixei escapar outra risada. Ele chamava aquilo de conversa? Vamos para casa e assim que você se acalmar conversaremos. Casa? Lentamente me endireitei. Minha descrença e raiva, talvez um pouco da de Sotória, levando a melhor sobre mim. Vá se fuder, seu aterrorizante pedaço de... Fiquei tensa ao ver a mão se mover daquela vez, ciente de que seria atacada. O golpe jamais me atingiu. Collis agarrou meu queixo e meu coração disparou. Não era seu toque. A pressão de seus dedos era firme, mas nem de longe tão contundente quanto havia sido em meu pescoço. Ainda assim, o que vi fez meu coração continuar martelando no peito. A essência primordial faiscou e acendeu, espalhando-se no ar ao seu redor. Um brilho dourado e cintilante surgiu, espraiando de suas costas como asas. Os redemoinhos de éter se espalhavam tão rapidamente sobre sua pele que por um momento ele exibiu a mesma aparência de quanto havia lutado contra Ash. Sua luz dourada e ofuscante e jorros de éter que faziam minha pele arder. Mas a luz desapareceu depressa, mostrando que sua pele havia afinado a ponto de deixar visíveis os ossos de seu braço. Um nó de pavor revirou meu estômago quando ergui o olhar. Eu não queria ver, mas não conseguia parar de encarar. Vi o brilho opaco de suas mãos no rosto, sua mandíbula, os ossos do braço, e seus olhos pareciam apenas órbitas repletas de um vazio escuro e rodopiante. Collis não tinha aquele aspecto quando lutara com Ash, mas eu logo soube que era assim que se parecia às verdadeiras brasas primordiais da morte, e eram assustadoras. As asas de éter se ergueram e se abriram às suas costas, então desapareceram na fumaça dourada. A aura em suas veias se apagou quando a pele engrossou, escondendo sua verdadeira forma. Espero que esteja muito mais consciente e grata do que Nictus, pela graça que concedi. Grata? Bradei. Você... O abismo rodopiante de nada que havia habitado seus olhos brilhava em prata e ouro. Você não vai falar. Meu corpo ficou rígido, as 4 palavras trovejando através de mim. Um latejar doloroso percorreu meu queixo e minha boca se fechou. Você não vai retrucar,
disse Collis, e sua voz estava em toda parte, tanto fora quanto dentro de mim. Nem vai lutar comigo. Meus músculos o obedeceram instantaneamente. Abaixei as mãos na lateral do corpo. O que tinha temido no cômodo, em ruínas, enquanto segurava a adaga no pescoço, havia se concretizado. Ele estava usando a persuasão. Muito melhor assim. Collis sorriu e me puxou para si, somente com a curva de seu braço. Ele abaixou a cabeça e sua boca ficou apenas a centímetros da minha quando falou. Muito, muito melhor. Senti sua mão na parte inferior das costas, pois seu peito contra o meu coração deu um salto. Tentei obrigar a minha boca a se abrir. Desejei que seus braços e pernas se movessem, mas nada aconteceu. Pude apenas ficar ali parada. Ele podia fazer qualquer coisa comigo. O medo floresceu com a perda do controle. Há algo que você precisa entender. Quer tenha falado a verdade sobre quem é ou não. Um por um, ele levantou todos os seus dedos, menos o polegar. Se alguém ousasse falar comigo como você falou, eu o esfolaria e o alimentaria com a própria carne. Collis enxugou o sangue sob o meu lábio inferior e depois levou a mão à boca. Eu ia vomitar. Com sorte, se vomitasse mesmo, eu faria na porra da cara dele. Ele lambeu o polegar, levando o sangue até a boca. Éter faiscava em seus olhos. Você viu o que aconteceu com Nictus por ousar me atacar? Ele inclinou a cabeça, uma mecha de cabelo dourado caindo em sua bochecha. Então, se descobrir que você não é minha Graeca, e que tudo não passa de alguma trama elaborada, não haverá limite para as atrocidades que recairão sobre você e em todos os que um dia se importou, antes de eu pegar as brasas da vida. Seus lábios roçaram os meus enquanto se curvavam em sorriso. Isso eu prometo a você.